Tá bom. Queridos, com muita alegria, quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Eu quero convidá-los para lermos o texto. Se trata de um culto de missões e, obviamente, alguns objetivos paralelos. Eu gostaria de ler na segunda carta, ou epístola de Paulo aos Coríntios. Como se trata de missão, a gente já conhece quase todas as passagens, mas é o que está no meu coração. Capítulo 11 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Os 4 primeiros versículos, ou os 3 primeiros versículos, diz o seguinte. A minha versão é a NVI, Nova Versão Internacional, e ela diz o seguinte: espero que vocês suportem um pouco a minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi ao único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Amém? Queiram sentar-se, por favor. Queridos, tomando por base esse texto, eu quero falar-lhes um pouco de missões acerca, também visando um dia tão especial. Quando nós observamos alguns contextos culturais, filosóficos, e debruçamos sobre a história da igreja, destes homens que foram levantados por Deus, e neste caso específico do apóstolo Paulo, levar a mensagem aos gentios, a mensagem de Cristo. Quando observamos o contexto religioso, a gente depara no começo da mensagem do Evangelho de Cristo, quando a Bíblia já denota o conjunto de ensinamentos que Cristo trouxe em um momento de adversidade. A mensagem do Evangelho, ela começa a ser rejeitada por aqueles que não deveriam rejeitá-la. A mensagem do Evangelho, ela recebe alguns obstáculos de aceitação por conta da simplicidade, por conta de algumas rivalidades culturais, regionais, desde que houve a separação de Israel, quando a Bíblia diz que Deus rasgou o rei, sendo assim, a casa de Davi predominava, e 10 tribos resolvem se separarem e estabelecer-se no norte
da Palestina. Até porque estas tribos, elas já eram oriundas do norte, e elas pagavam impostos para a sustentabilidade do reino de Salomão. Com o advento do crescimento, do aumento dos impostos, a sustentabilidade econômica e financeira do povo da região do norte ficou quase insustentável. Então, por algumas vezes, alguns representantes pediram a Salomão para baixar o valor dos impostos. E a Bíblia diz, a história mostra, que para sustentar a luxúria do reino, Salomão, já corrompido, ele cada vez mais aumentava e endurecia. Então, quando Salomão passa e a dinastia, o reino vem para a mão de Roboão, os irmãos percebam que a Bíblia diz que o primeiro ato do povo do norte, politicamente falando, foi procurar o rei através dos respectivos representantes legais para um pedido: para diminuir os impostos, para baixar a carga tributária que estava insuportável. Então é quando Roboão se aconselha com os seus amigos e ele sanciona dizendo que se meu pai tratou vocês asperamente, eu vou tratar pior ainda, vou aumentar mais impostos. Então isso fez com que as 10 tribos do norte rachassem, estabeleceram Samaria, a capital, e Jeroboão como rei. Então a dinastia de Davi segue no sul. Judá e Efraim norte. Então, agora, como o templo que Salomão constituiu representava o que o próprio Deus disse: os meus olhos, os meus ouvidos, o meu povo, que qualquer momento de crise se humilhar, o povo que se chama pelo meu nome, orar e buscar a minha face, eu ouvirei a oração que seja feita neste lugar. Então, antes da divisão, todos os israelitas, para orar, se voltavam para Jerusalém por conta da garantia que Deus respondia. Então, com a separação, quem era do sul não permitia mais os do norte adorarem, porque eles não tratavam mais com pureza, porque havia rivalidade. Então os do norte diziam que o lugar certo não era mais o templo em Jerusalém, era o que Josué profetizou, Gerizim, de ali estavam as bênçãos. Então essa rivalidade perdurou. E quando a mensagem do Evangelho, por meio de Jesus, começou a ser divulgada, ela começa justamente pelo norte. Então veja que o coração, a rivalidade já existia. Por isso o andágio que de Nazaré, da região do norte, não poderia vir nada bom. Porque havia uma rivalidade, uma discriminação cultural, religiosa. E todo o corpo, com exceção de um, vem do norte, os responsáveis discípulos de Jesus. Então, para pregar a mensagem, houve rejeição direta. E a morte de Jesus já foi para impactar, para coibir a divulgação pelos discípulos. Porque o Talmidim diz, Talmidim, original discípulo, que para ser um discípulo não era qualquer pessoa, tinha que passar pelo crivo dos mestres. E uma vez sendo discípulo, escolhido, por exemplo, Gamaliel, Shammah, Riel, eram mestres naquela época de top, os top, na época de Jesus. Então os discípulos desse povo, os que eles escolhiam para propagar as suas teses, as suas disciplinas,
as suas interpretações da lei eram que eram conceituados. Ou seja, no contexto atual, o seu currículo eram aceitos. Então eles se tornavam celebridade do judaísmo. Então os discípulos de Jesus, contrariando todo esse princípio teológico, vou usar assim digamos, esse princípio teológico, religioso, vem de uma região já discriminada. E o que Jesus escolheu eles para quê? Para que eles também propagassem os seus ensinos, a sua doutrina, as suas disciplinas, que nós a conhecemos como Evangelho. Evangelho de Cristo. Então, quando eles aparecem, já foram refutados no aparecer. A Bíblia diz. Veja que os maiores obstáculos da disseminação do Evangelho não era o povo, era a religião. Então, a morte que foi planejada minuciosamente pelo contexto político e religioso, a cruz foi para tirar de vez o nome, a história e a frustração dos discípulos de Jesus. Porque com aquele tipo de morte, qualquer um iria abrir mão de continuar a propagar este Evangelho, a ponto da própria vida ser colocada em prêmio para pregar este Evangelho que está sobre nossa responsabilidade hoje. A missão era a mensagem do Evangelho. Então o que impactou é que com 3 dias, com a ressurreição de Cristo, a notícia da ressurreição de Cristo soa em Jerusalém e em toda a circunvizinhança e em todo lugar, que era uma mentira. Porque a voz da religião, a voz do sumo sacerdote para o povo era a voz de Deus. Veja que com o derramamento do Espírito, a cúpula não se incomodou. Porque não era uma evidência notória de que Jesus estava vivo. Mas com o primeiro ato milagroso, digamos, no contexto, quando aqueles 2 do norte, o Pedro e João, os 2 incapazes na ótica, não tinha currículo que os nominasse aquilo. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho em nome daqueles que eles diziam que estavam mortos e era mentira a ressurreição, em nome de Jesus, levanta. O coxo levantou. Veja que esses simples atos, no contexto, alguém ficou estupefato. A notícia chegou na alta cúpula do judaísmo, ao sumo sacerdote e diretoria, e entre eles olhavam e via aquele homem coxo pulando. Um dizia: esse povo teve com Jesus, esse Jesus está vivo mesmo, entre eles. Então a partir daqui eles tentam fazer de tudo para parar a mensagem do Evangelho. Porque a propagação do Evangelho era que Cristo estava vivo. E os milagres e os feitos iam condizendo com o que eles pregavam. Então, quando Paulo surge na história, é justamente Saulo para combater estes homens e mulheres que faziam esta missão. Se nós olharmos o currículo de Paulo minuciosamente, era crânio, era uma das mentes mais ilustres daquele tempo, no contexto intelectual. Direito, filosofia, mundo grego, conhecimento geral, sobretudo a lei de Moisés, era o cara. Jamais formado, foi discípulo entre os 3 maiores mestres da época, que foi Gamaliel. Ele fazia questão de, mesmo depois de convertido, falar disso. Então é quando o próprio Jesus contraria a filosofia, o conhecimento, a religião, a grade religiosa, e transforma Paulo, transforma Saulo, com um objetivo: levar
a mensagem do evangelho aos gentios. Você será para mim um vaso escolhido para levar esta mensagem aos gentios. Então, por 14 anos, Paulo foi preparado a um anonimato histórico, abandonado. Veja que a igreja, os discípulos, não lhe deram apoio. Ele teve que partir para Tarso. E o que se falava de Saulo não era uma perspectiva na ótica humana favorável. Só se ouvia dizer: aquele que perseguia a igreja agora é crente também. Era o único assunto que surgia, a ponto de que os discípulos, com medo desta grande perseguição que ele mesmo iniciou, fugiam por toda parte. Samaria, Antioquia da Síria, e saía por ali. Agora vai se fortalecendo. E quando esta mensagem chega em Antioquia da Síria, revoluciona. É quando Barnabé chama, vai buscar Saulo. Do anonimato ele surge, e ele já surge orando, jejuando e profetizando. Então ele agora vai partir. Primeira viagem pela Ásia, região de Pafos, Panfília, região de gentios e judeus, helenistas. E o interessante é que a ousadia dele, Barnabé e a comitiva, ia fazendo história. Aquela mensagem que no começo a religião tinha como vergonhosa, agora estava fazendo história, convertendo governadores, convertendo plebeus, convertendo incircuncisos ou pagãos ao cristianismo. A primeira viagem, quando ele termina em Derbe, na região de Icônio, era uma região e um término da primeira viagem que ele tinha tudo para desistir. Ele é chicoteado a ponto de cair como morto, sangrando, e todos que o espancavam disseram: já morreu. Os irmãos souberam e foram em busca do corpo, porque os que o espancaram arrastaram-o para fora da cidade. Não conduziram, arrastaram-o como morto. Quando ele é restaurado, ele vai para a reunião testificar no concílio de Jerusalém sobre os gentios, e recebe a autoridade dos apóstolos. Agora ele é reconhecido, e os apóstolos escrevem como ele deveria ensinar aquelas igrejas que os gentios estavam aceitando a Jesus. E Pedro ratificava, porque Pedro foi testemunha de que o Espírito Santo estava descendo, caindo sobre os gentios. Então a segunda viagem precisava ter coragem, porque a primeira viagem terminou ele dado como morto. A primeira viagem ele terminou sangrando. Então, para fazer agora a mesma rota, para ensinar a igreja os determinados discípulos dos apóstolos, e para fortificá-los na fé, tinha que passar de novo para Pisídia, por todas as igrejas que ele passou, e terminar em Icônio de novo. E ele faz a segunda viagem, mas agora já sem João Marcos e sem Barnabé, agora já Silas. Nessa segunda viagem, o jovem Timóteo, lá em Icônio, na região de Listra e Derbe, se engaja a comitiva, e agora ele vai pegar esta comitiva e vai tentando, objetivando a divulgar mais esta mensagem em áreas que ele ainda não tinha passado, na Ásia. Mas o Espírito bloqueou e ele não podia pregar. Então, quando ele chega na região de Troade, na cidade de Troade, portuária, é quando o homem vem numa visão de: passa a Macedônia e nos ajuda. Ele entendeu que era Deus, e deixa a Ásia, pega o navio e vai para a Macedônia, Europa. Terminou a primeira viagem sangrando. A primeira experiência
na segunda viagem, num continente novo, europeu, cacete no lombo, prisão. Filipe. Às vezes, irmãos, eu me envergonho. Às vezes eu me envergonho de ser tão fraco e tão limitado. Porque este homem e estes homens eram como nós, sujeitos aos mesmos sofrimentos, às mesmas paixões. E o que nós lemos, o que nós debruçamos, bate na nossa cara. Sem apoio, sem hotel, sem cachê, com um objetivo, motivado pelo Espírito Santo, levar a mensagem. Não tinham nem a vida mais por preciosa. Veja, a primeira viagem termina sangrando, dado como morto. E ele encoraja com a equipe de continuar. E a primeira experiência foi decepcionante. Hoje, se nós, qualquer um de nós, se formos simplesmente esbofeteados, a primeira reação, eu quero acreditar, pelo que nós vivemos, é: bem feito. Nós que somos os culpados. Esses homens tinham tudo para desistir de pregar este evangelho. Dia e noite sem dormirem. Então agora ele sai de Filipe expulso. Vai agora entrando na região grega Macedônia. A região grega Macedônia, porque os romanos predominavam, grego-romana. Melhor dizendo, a região grega romana. Aí veja que vão tentando disseminar este evangelho aonde nunca tinha ido. Bereia, Atena, Tessalônica, uma das maiores cidades da região grega romana. E em meio a todas essas provações, ele chega em Corinto. E ele chega com o objetivo em Corinto de pregar esta mensagem aos judeus helenistas, porque Corinto era uma cidade livre, o berço da civilização, da democracia. Corinto era habitada por homens livres, judeus. Corinto era uma cidade destacada, porque em Corinto, por conta da península, por conta de algo que é conhecido como Peloponeso, que é uma região por onde passava, mas marítima, todas as cargas importantes que saía da Europa para a Ásia, da Ásia para a Europa, tinha que passar no Estreito de Corinto. E Corinto era um ponto que qualquer pessoa queria se dar bem na vida, e ainda vivia livre. A sensualidade, a luxúria, a casa dos grandes filósofos matemáticos, os homens crânios do contexto grego, o Paternon, era em Corinto. Então a grande fama do deus Baco, o deus do vinho, a deusa do amor, e assim sucessivamente, atraía pessoas do mundo livre. E a ousadia de Paulo, depois de ter surrado em Corinto, em Filipe, depois das provas passadas, ele vai para Corinto pregar. E a decepção é grande. Ninguém aceita a mensagem dele, a ponto que chega o dia que ele diz: eu não vou mais pregar para judeus nesta cidade. Ele resolveu parar de pregar, vou em busca dos gentios. Aí vai dormir, e Deus vem para ele de noite, em Atos 18:9, e aí você vê essa revelação. Deus diz: Paulo, fala e não te calas, porque eu tenho muitas pessoas nesta cidade. Agora ele vai se agrupar a dois fugitivos, Áquila e Priscila, que o imperador já tinha expulsado de Roma todos os judeus. E agora, como a cidade tinha muitos intelectuais, como a cidade era movimentada a sua fé pela mitologia, pela doutrina filosófica de homens importantes, cuja Bíblia destaca alguns como Zenão e Epícuros, homens
que fizeram cabeça do povo sobre a praticidade da vida, a prática do viver, a arte do viver, que diziam que tinham que viver o máximo possível aqui, porque depois daqui não tinha vida após a morte. E agora Paulo vai divulgar um evangelho de vida após a morte, contra tudo e contra todos. E a mensagem vai surtindo. Enquanto os grandes, os sábios resistiam, o evangelho ia pregando os simples da cidade. O evangelho vai pegando os periféricos da cidade. E Paulo consegue fundar uma igreja em Corinto, que com base na história e na Bíblia, nem na Ásia se levantou uma igreja feita aquela, onde os dons eram visíveis e notórios. A igreja em Corinto, na sua simplicidade, não tinha dificuldade de profecia, de interpretação, não, os dons eram sentidos e vividos por aquela igreja. O Espírito Santo tinha liberdade de entrar e sair a hora que queria. 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio, Paulo prega, cuida, dando a própria vida pelaquela igreja. Três anos de existência daquela igreja. Alguns falsos mestres chegaram para dividir aquela igreja. E alguns preferiam a intelectualidade da mente de Paulo. Outros preferiam o fervor de Apolo. E outros a simplicidade de Pedro, como inculto que era. E a igreja se dividiu. Aí Paulo fica sabendo, e ele fica irado e furioso. Ele queria ir pessoalmente, mas ele temeu: se eu for, vocês não vão me suportar. Porque como pastor ele sabia a dor que foi para aquela igreja existir. Ele agora escreve, e pela a doutrina que se enraizou, um princípio filosófico grego, você percebe que aquela divisão causou tanto mal, que Paulo vai passar na cara dos irmãos que eles não eram nada quando foram salvos por Jesus. Veja que Paulo faz questão de dizer: eu vou parafrasear, ele podia dizer: eu poderia chegar para vocês falando bonito, pregando filosofia, porque ele tinha capacidade intelectual para isso. Mas ele disse: eu não cheguei pregando filosofias humanas. O evangelho que eu preguei para vocês foi o evangelho de poder. Eu preguei a vocês, não foi mitologia, mas eu preguei a Cristo, e queiram saber, a Cristo crucificado. Veja que ele vai mostrando aos irmãos de Corinto o que Deus fez. Ele faz questionamento, ele diz: alguém de vocês faziam parte de grandes e altas e poderosas famílias quando Jesus aceitou vocês? Algum de vocês era sábio o bastante para alcançar a sabedoria do evangelho? Quem era vocês? Vocês não eram nada, mas aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aprove Deus escolher as coisas loucas para as confundir as sábias. Escolheu Deus chamar os que não são para confundir os que são. Escolheu os fracos para confundir o forte, porque na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu. Eita. A primeira carta de Paulo é muito dura. Ele fala com cuidado, mas ele sai tratando os questionamentos jurídicos, irmãos, que levavam outros aos tribunais humanos, processando outros. Paulo vai tratar duramente da imoralidade. Paulo vai tratar duramente
dos questionamentos matrimoniais. Ele termina a primeira carta motivando, desfazendo a filosofia grega que não havia vida após a morte. É por isso que quando ele termina, ele diz: portanto, meus amados irmãos, depois que ele fala do arrebatamento da vida após a morte, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque há uma recompensa. Segundo a tradição cristã, volto a dizer, eram 4 cartas e 2 se perderam. E segundo essa tradição, esta aqui seria a última da quarta, mas na canonicidade, esta é a segunda. Então veja que a segunda carta é o retrato do impacto da primeira. É a consequência do impacto da primeira. Porque a primeira carta foi tão dura que alguns falsos mestres lá dentro faziam a cabeça do povo, tentando macular, tentando levar a nada o chamado de Paulo. A primeira ele escreve com Sóstenes, a segunda com Timóteo. Então a notícia era: esse pastor Paulo aí é um pastor de 2 caras. Você vai ver isso no capítulo 10. Esse pastor aí, ó, quando está presente, ele é bonzinho, é mansinho, ele fala com a gente, mas quando está ausente, ele quer ser melhor do que a nós. Ele é de 2 comportamentos. E descem a madeira no pastor Paulo. Veja que no capítulo 10 da segunda carta ele vai se defender. A segunda carta é propriamente uma defesa ministerial. E isso, irmãos, não é só privilégio pejorativo de Coríntio. Porque nós não conseguimos mensurar o quanto um pastor sofre. E são homens iguais a nós. Ele vai se defendendo. Porque a esses impregnaram em Corinto que Paulo se comportava como um maluco, como um louco, batia demais. Aí chega no capítulo 11, ele diz: irmãos, eu só peço uma coisa a vocês: suporte-me. Ninguém quis saber das chicotadas, ninguém quis saber de quanto tudo ele deixou para trás. Só queriam murmurar e deteriorar o seu chamado e o seu ministério. Ele diz: eu peço que vocês suportem a minha insensatez. Isso implica dizer: eu quero que vocês me suportem quando eu ajo como louco. Mas eu ajo assim com zelo, porque eu tenho zelo por vocês como o zelo de Deus. Porque eu já prometi vocês ao único marido, a saber, Cristo. E eu prometi entregá-los a Ele como uma virgem pura. Eu quero recapitular só algo que eu já disse dias passados. Isso aqui tem uma contundência muito grande. Porque quando Paulo fala isso era pertinente da cultura. A maior tarefa de um pai, o maior prazer de um pai, nessa cultura era casar a filha, entregar a filha pura. E na cultura, o jovem não ia à moça procurar, pedi-la em namoro. Era a família, o pai da moça, o pai do moço que vinha o pai do moço. Ou vice-versa. Por exemplo, se eu tinha um filho judeu, e por exemplo, se o pastor Augusto tivesse uma filha, nós nessa cultura aqui, e o meu filho, eu me interessava bem com ele, eu ia: você tem uma filha, eu quero pedi-la em namoro ou em futuro casamento ao meu filho. Acreditando no cuidado dele, porque a maior cuidado de um pai é a virgindade da filha. Por isso que uma virgem na cultura não anda só. Uma virgem é tratada com todo cuidado para manter-se virgem até o grande dia do casamento.
Então há um comprometimento muito grande quando o Augusto com a filha aceita a proposta que eu fiz. Então a responsabilidade dele é muito grande para aquele dia que o meu filho vai se preparar e eu, como pai, entregá-la pura. E é um dever dele, ele já me prometeu. Então eu vou investir, eu vou trabalhar com meu filho para recompensá-lo, recompensar a família. Então quando chega o dia do banquete, do matrimônio, então já tem que estar tudo pronto. Por exemplo, eu pego 5 moedas de ouro puro e entrego à filha dele como gratidão por ela se manter pura até aquele dia. Agora eu vou também, o meu filho vai ter que ralar, e é muito alto o valor, porque eu tenho amigos que casaram e vivem essa cultura, e converso muito com ele. Há dias eu fui convidado para um noivado deles em Londres, e eu acompanhei de perto. A coisa é tão fechada, é um comprometimento tão grande que custa até vidas. O meu filho vai ter que ralar para dar o dote, a recompensa ao pai dela, a ele, por ter mantido ela pura. A mãe dela vai receber o dote. O irmão dela vai receber o dote. A tia ajudou na fralda quando era pequena, vai receber o dote. Porque o mais não tem preço a pureza da noiva naquele dia. Você está vendo a responsabilidade? Acontece muitas vezes que as filhas se perdem antes do casamento. E na hora, é uma loucura. Você viu porque Simeão e Levi destroçaram os de Siquém? Porque cometeram loucura contra Diná? Isso era muito sério. E o pior coisa, era uma virgem chegar na noite de núpcia, não ter virgindade, da morte. E por que da morte? Porque o investimento do pai e do noivo foi muito alto. Então a virgem tem que estar pura. A virgem tem que estar limpa. Não tem pureza. O banquete começa cerca de 250 mil reais. A bandeira vai até o meio mastro. Porque depois de 3 dias de perícia, para saber que ela é pura, a bandeira não pode subir. Mas quando há pureza, quando a perícia vem, ela é pura. Quando o noivo diz, minha noiva é pura, é limpa, é santa, a bandeira sobe e a notícia chega no pai do noivo. Pode continuar o banquete, que há pureza, ela é virgem, ela é pura. Aí Paulo disse, eu já prometi a vocês a um único marido, a saber, Cristo. Por isso que às vezes eu me tenho como louco, porque eu fico preocupado. Assim como a serpente enganou a Eva, posso enganar algum de vocês, e vocês perdam a sensibilidade de Cristo. Olhe para quem está ao seu lado e diga, se depender de mim, avise o pai do noivo que pode continuar o banquete. Aproveito, lhe agradeço, porque muitas vezes nós nos comportamos como insensatos, criticamos, às vezes falamos, o Senhor é duro demais. Mas neste dia agradeço pela sua existência, porque é o Senhor querendo. O Senhor já prometeu entregar a gente pura. Suporte, por favor, a minha loucura. Eu acho assim porque eu prometi vocês ao único marido, a Cristo. E eu prometi entregá-lo como uma virgem pura. Então diga comigo, nunca mais eu vou criticar o meu pastor, eu vou falar mal dele, porque quando ele age que eu acho que é loucura, é porque ele quer me entregar puro diante de Deus.